Fala galera da esquina da Para, Cônego. para, 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 para tudo que eu vou explicar. Você está no Happy Hour do Gastão, onde eu recebi essa semana o Thiago Barbieri, meu amigo Barba. Batemos um papo sensacional aqui nessa mesa. Você acompanha aqui, ó, o vídeo, o primeiro vídeo, e esse daqui é a sequência, porque afinal de contas o papo estava tão bom que não deu tempo, faltou tempo para a gente completar a conversa, faltou a dinâmica, faltou ele falar qual é a escalação do time ideal, do time perfeito, aquele time do Corinthians de todos os tempos. Faltou essa dinâmica, mas ele me mandou o vídeo. Então tá aí, Thiago, qual é o seu Corinthians de todos os tempos? Conta para nós. Estamos aqui, estamos não, né? Eu estou para gravar a parte final do Happy Hour com o Gastão e a gente estava falando justamente sobre o meu Corinthians ideal de todos os tempos. Então vou começar com o goleiro Cássio, apesar do Gastão considerar aí o gigante um ingrato, um traíra. Eu digo que, né, assim, a saída dele do Corinthians realmente não foi das melhores maneiras possíveis, não foi muito bem administrada. Saiu pelas portas dos fundos, na minha opinião. Mas eu também tenho muita gratidão, não dá para ignorar, né, todos os títulos que o Cássio conquistou com a camisa do Corinthians, sendo fundamental em todos eles. Libertadores, Brasileiro, Mundial, Recopa, Paulista, enfim. Então o Cássio disputou 712 jogos com a camisa do Corinthians, é muita coisa, né? Foram 12 anos praticamente de Corinthians, dos quais 12 de 12, pelo menos 10 ele esteve em alto nível, né? 2016 a gente sabe que ele teve aquela queda absurda, quase foi para a reserva do Walter, mas mesmo não só nos títulos, né? Mas principalmente depois dos títulos, na fase não muito boa do time, ele foi fundamental para que o time não tivesse um desempenho pior e pudesse até ser rebaixado. Então, Cássio é jogador de jogo grande, decisivo, né? Então, para mim, o melhor entra na minha seleção do Corinthians ali de todos os tempos. Na lateral direita, não tem como não falar do Super Zé, né? O Zé Maria, o sinônimo da garra, da raça, né? Esteve no time da democracia, esteve no time... na democracia ele era reserva já do Alfinete, né? Mas estava no grupo. Esteve no time do título de 77, no título de 79, foi imortalizado com aquela camisa sangrando, né, na final contra a Ponte Preta, que inclusive, né, essa imagem virou busto, né, lá no Parque São Jorge. Então vocês vejam aí a live que a gente fez no Parque São Jorge, mostrando o busto do Zé Maria, o melhor lateral direito, sinônimo de Corinthians, Zé Maria. Na outra lateral, um outro sinônimo de Corinthians, né? Vladimir, lateral monstruoso, né? O jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. 800 jogos, 801 jogos só à frente do Cássio. Quer dizer, à frente de todos, né? O único que está mais próximo dele ali é o Cássio, justamente, que a gente falou. Capitão da democracia, esteve presente, né, em grandes conquistas, um jogador que hoje em dia, se fosse treinado pelo antigo treinador nosso, Dorival Júnior, talvez não conseguiria atingir tantas partidas com a camisa do Corinthians. Mas o Vladimir tem um recorde que é absurdo. Ele fez 160 partidas seguidas com a camisa do Corinthians, sem suspensão, sem ser poupado, como é feito hoje em dia. Então, Vladimir, lateral esquerda ali. A dupla de zaga que eu escolhi, dupla de zaga extremamente técnica, com uma capacidade de posicionamento, de marcação, de antecipação, com visão de jogo, né? Falando dos dois zagueiros que eu escolhi aqui. Gamarra, né? Capitão do Bi brasileiro em 98. Paraguaio, jogou muita bola. Para quem não viu, o Gamarra era absurdo. Gamarra disputou uma Copa do Mundo pelo Paraguai, a equipe chegou até as oitavas de final. Ele não tomou um cartão sequer, né? Gamarra não fazia falta, não tomava cartão. O tempo que ele ficou no Corinthians, sequer foi expulso, né? Que é muito difícil para um zagueiro. Então, minha reverência aqui a Gamarra. Eu colocaria ao lado dele Domingos da Guia, né? Obviamente eu não vi jogar, assim como eu também não vi jogarem
o Zé Maria e o Vladimir. Mas, cara, quando a gente lê a história, entende. E o Domingos da Guia era esse zagueiro técnico que jogava de cabeça erguida, que não perdia disputa, que não dava chutão, enfim. Então, para completar uma dupla aí que eu considero impenetrável, Gamarra, Domingos da Guia. À frente deles ali, Fred Rincon. Fred Rincon, um dos melhores volantes que eu já vi jogar. O cara era um monstro, um absurdo, a gente comentou aqui no papo com o Gastão. Qualidade técnica, ele começou, né, na ponta direita, foi adequado para meia, jogou de volante, né, o Luxemburgo trouxe ele para jogar de volante, jogou muito com a camisa do Corinthians, tinha muita raça, tinha uma técnica absurda, né, era um marcador exímio, sabia sair jogando, fazia gol, tinha liderança, então Gamarra ali na frente. E aí eu vou sair um pouco do 4-4-2 tradicional, mas se a gente pensar até no 4-4-2, dá para colocar um pouco, né, o Rincon, o Rivelino um pouquinho mais à frente dele, Rivelino, o reizinho do parque, também não vi jogar, mas, né, pesquisando muito e vi muitos vídeos, enfim, a técnica absurda, a patada atômica, a força, né, no chute, uma habilidade, uma visão de jogo, lançamento, chute de fora da área, cobrança de falta, enfim, Rivelino um injustiçado com a camisa do Corinthians por não ter conseguido um título, né? Se ele tivesse nascido aí numa geração que não tinha que concorrer com o Pelé, provavelmente ele seria um dos maiores. Então não tem como deixar o Rivelino fora. E aí eu completo o meio de campo com o Dr. Sócrates, né? Não tem como. Líder da democracia, com uma habilidade incrível, domínio de bola, uma precisão no toque de calcanhar, nos lançamentos, tinha finalização, velocidade. Apesar dele ser magro, ele tinha muita força física, né? Era difícil derrubar o Magrão, né? Então, o Dr. Sócrates, com certeza, ali completa, junto com Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca foi o meu grande ídolo da infância e adolescência. O quinto maior artilheiro da nossa história, está entre os maiores vencedores também de títulos. Quando eu ia para o estádio ver o Marcelinho jogar, era uma coisa absurda. As cobranças de falta, escanteio. O cara batia 3 escanteios seguidos e quase fazia 3 gols olímpicos. Assim, o zagueiro ou o goleiro tirava em cima da linha. O cara chamava o jogo para si, né? Não tinha medo. Batia pênalti, fazia aquelas paradinhas na cobrança de pênalti que deixava a gente arrepiado, mas quando ele acertava a cobrança era impossível para qualquer goleiro, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão mundial. Marcelinho só não foi campeão da Libertadores, né? Sabemos aí as consequências, né? E como se deu aquelas disputas, como se deram, né? Aquelas disputas de 99, 2000. Faltou a Libertadores para o Marcelinho, mas não tem como deixar de fora da minha seleção do Corinthians de todos os tempos. À frente, uma dupla que eu considero absurda, né? O Carlitos Tevez, o argentino, veio do Boca Juniors, encarnou o espírito corintiano de uma maneira como poucos jogadores. Tinha uma garra, uma determinação, uma qualidade técnica, drible curto, finalização, tinha chute de fora da área, fazia gol de dentro da área, drible, enfim, Carlitos dava carrinho ali na nossa zaga e saía correndo para armar o contra-ataque. Então, apesar do pouco tempo que ficou no Corinthians, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro em 2005, jogou muita bola com a camisa do Corinthians, mais um aí dos ídolos que saiu escorraçado pela torcida, mas para mim entra sim no meu Corinthians de todos os tempos. E para finalizar, Ronaldo Fenômeno, né? O cara que chegou no Corinthians com mais de 100 quilos, ou seja, ele tinha basicamente a minha forma física e fez o que fez, né? O cara foi campeão paulista, invicto, campeão da Copa do Brasil, jogando muita bola, marcando gols decisivos, né? Contra o Fluminense, contra o Inter, na Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, contra o São Paulo, marcou aquele gol contra o Palmeiras, né? O primeiro gol dele que ele marcou com a camisa do Corinthians
contra o Palmeiras, que ele foi pro Alambrado ali, o Alambrado quase veio abaixo. Foi uma coisa surreal a passagem do Ronaldo pelo Corinthians, também curta, né? 2009, 2010, né? 2011 ali ele já estava fora. Mas, putz, o cara tem uma habilidade, um domínio, uma finalização, uma visão de jogo. Né? Aquele gol arranque, né? Aquele gol contra o São Paulo na semifinal do Paulista, que ele sai depois do zagueiro do São Paulo e chega na frente. É impressionante. Né? Fora de forma o cara conseguiu fazer isso. Na final contra o Santos, aquele gol de cobertura contra o Fábio Santos ali, bem de fora da área, bem longe. Ele olhou, tirou e meteu ali por cima. Era incrível. Então, quem viu Ronaldo jogando, né, não esteve no seu auge físico no Corinthians, infelizmente, mas a qualidade técnica era absurda e mesmo assim ele compensou, trazendo 2 títulos e sendo fundamentais. Então, minha seleção aí de novo: Cássio, Zé Maria, Gamarra, Domingos da Guia, Vladimir, Rincon, Rivelino, Sócrates, Marcelinho, Tevez, Ronaldo Fenômeno. Fica aí a minha seleção para vocês. Se vocês quiserem concordar, discordar, comentem aí. Imagino que talvez tenha alguns nomes aí que não sejam unanimidade, né? Mas é isso. O importante é a gente ter esse papo e trazer a experiência, né? O sentimento do torcedor, né? Os jogadores que marcaram a nossa história. Como técnico, gratidão eterna ao Tite, né? Por tudo que ele conquistou. Brasileiro, Recopa, Paulista, Libertadores, Mundial, enfim, foi um dos maiores da nossa história, sem dúvida. Mas para mim, os últimos episódios, as negativas seguidas ao Corinthians, depois as declarações de arrependimento, né, enfim, ele saiu do Corinthians para ir para a seleção brasileira e poderia ter voltado em pelo menos 3 oportunidades. Uma teve aí um problema de saúde, mas outras não foram muito bem aceitas, e esse trato esse descaso, né, para mim soou um pouco como ingratidão. Então não coloco o Tite como o treinador, o melhor treinador da nossa história, coloco sim Oswaldo Brandão, que também foi multicampeão pelo Corinthians, foi multicampeão em toda a sua carreira, né, não era um técnico de um primor tático, né, ele não se destacava pela tática, mas se destacava por agregar ao grupo, por fazer entrar na cabeça dos jogadores, fazer os jogadores comprarem as ideias dele, jogarem por ele, né? Foi o técnico que esteve à frente do Corinthians no 4º centenário, no Paulista, 54, que foi quando iniciou a nossa fila de 23 anos, né? 22 anos e 8 meses sem títulos. Ele voltou para o Corinthians, foi para o Palmeiras, né, para o rival, ganhou muitos títulos lá, ganhou a final contra a gente em 74 e deu uma declaração que ele, assim, por mais que ele quisesse comemorar, ele não conseguiu, né, ao ver a torcida do Corinthians derrotada naquela final, naquele jogo que culminou também com a saída do Rivelino do Corinthians. Então, o Brandão tem uma história incrível, uma ligação incrível com o Corinthians. Ele voltou em 77, assumiu o time no meio da campanha do Campeonato Paulista, levou o time à conquista novamente, depois de tanto tempo de jejum. Era um cara de muita fé, ele previu o gol do Basílio, chegou a contar com o Basílio na concentração, conversar com o Basílio que ele faria o gol, que daria a nossa libertação ali, entre outras histórias maravilhosas. Então o Brandão tem, para mim, um vínculo, uma conexão muito visceral com o Corinthians e entra como técnico dessa seleção aí. Sem desmerecer também as conquistas do Tite, né? E de outros que passaram, mas enfim, aqui o foco é a gente fazer essa seleção, né? Então é isso. Quero ver a opinião de vocês. Vou deixar o Gastão também falar, porque eu sei que ele discorda de algumas coisas, mas estamos aqui. Na conversa de boteco é assim. Eu não estou mais no boteco do Gastão, né? Estou aqui, vocês estão vendo onde eu trabalho, onde eu estou escrevendo o meu livro, pegando aqui as minhas referências, né, bibliográficas, livros da história do Corinthians de diversas épocas. Então, mas estou aqui, ó, com o meu cafezinho com um negocinho aqui para dar uma aquecida.
uma aguinha, fazendo esse brinde com vocês, né? Olha, Thiago, gostei. Esse aqui é o teu time de todos os tempos do Corinthians. Eu trocaria o Cássio pelo Dida. Mas é a minha opinião, não sei se a galera vai concordar com você ou comigo, mas esse time aqui, se pudesse jogar juntos, meu Deus, hein? Que seleção, que time esse. Gostei. Vocês concordam com o Thiago? Deixa seus comentários aí, deixa seu like, se inscreva aqui no Boteco do Gastão, deixa o like de caixinha, se inscreva aí para frequentar o Boteco. Toda sexta-feira tem Happy Hour do Gastão. E ainda tem uma terceira parte desse vídeo aqui, hein? Que vai vir na sequência, que é a história de arquibancada do Thiago. Então, no terceiro vídeo desse quarto episódio com o Thiago Barbieri, o Barba. Vai, Corinthians!